E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Para outubro vai ter aumento, tá? De luz e gás. E como vai ficar esse negócio do aumento da gasolina que está subindo toda semana? O próprio tio Kishida, ele veio a público falar sobre isso. E eu vou trazer isso para você, tá? As próprias palavras dele. Mas eu vou começar do quê? O que é a chamada do canal, no caso, o aumento de luz e gás, para você ficar ciente e começar já a se preparar o orçamento aí, tá? Principalmente chegando no final de ano, vai ter as festas de final de ano e etc. Tá? Aí nisso o endividamento aumenta mais. Principalmente quem tem crianças, tem que comprar presente, etc. Tem aquela festa de confraternização, tem os famosos bonencais também, então cuidado aí na parte financeira, hein? Mas vamos lá. As 10 principais empresas de energia elétrica anunciaram que as tarifas de eletricidade para outubro aumentarão em todas as 10 empresas, devido à redução do subsídio governamental pela metade. Então o governo, como é que se fala assim? Esse subsídio queria acabar em setembro, tá? Foi estendido, por quê? Porque o partido da oposição caiu matando em cima do governo. E o governo Kishida está perdendo popularidade. Tá? Na última pesquisa que eu vi, ele estava em 33. Né? Em 33 pontos. Um dos, como é que se fala assim? Os patamares mais baixos do Japão para um primeiro-ministro. Então, para evitar mais confusão para ele resolveu entrar num consenso. Tá? Num raro consenso, porque geralmente ele não entra num consenso com o partido da oposição, ele só faz o que quer. E dessa vez o partido da oposição caiu matando, então eles chegaram num consenso ali. Tá? Então vai ser cortado pela metade, eles vão estender isso? Só Deus sabe. Por enquanto a primeira ideia seria até final do ano. Tá? Mas você sabe como é que é cabeça de ser humano. Eu não falo questão de brasileiro, japonês, não, é ser humano. Ser humano tem tendências a fazer caquinha, tá? Não vamos generalizar e não vamos, como é que se fala assim, colocar racismo nas coisas. Porque o ser humano ele tem tendência, desculpa, a fazer merda, tá? Então acontece, acontece. Tá? Mas vida que se segue. Então vamos lá. Como é que se fala assim, no caso de Hokkaido vai subir 674 ienes. Em comparação com setembro, com o uso médio. Então, os preços para Hokkaido vai ficar mais ou menos em 8.373 ienes o uso médio. Tá? Claro que isso varia. Se você usar mais, gasta mais. Usar menos, consegue se dá uma segurada. Tá? Então, vamos lá. No caso da Tohoku Electric Power, subiu 741 ienes. Então, ela vai para 7.641 ienes. A Tokyo Electric Power, a famosa TEPCO, tá? Subiu 777 ienes. Então vai para 7.573 ienes. Relembrando, uso médio. Tá? Aqui na Chubo, na jurisdição da Chubo, onde eu moro, é 783 ienes o aumento. Então vai para 7.181 ienes. A Hokuriku foi para 642 ienes. Tá? Eu vou falar só como é que fala assim? Os aumentos, para não falar o uso médio, porque senão vai ficar comprido para dedéu e chato. Tá? A Hokuriku subiu 642 ienes. A Kansai Electric Power subiu 910 ienes, quase 1.000 ienes. Olha que loucura. A Chugoku Electric Power subiu 684 ienes. A Shikoku Electric Power subiu 748 ienes. A Kyushu Electric Power vai subir, né, no caso, 875 ienes. A Okinawa Electric Power vai subir 1.024 ienes. Então, para você que mora em Okinawa, segura a onda, porque tu vai gastar muito com dengue. Tá? Então, isso aqui vai ser o aumento médio, tá, para todas as 10 empresas do Japão. Dessa vez não vai ter nenhuma jurisdição que vai salvar, tá? Infelizmente. Isso porque o subsídio do governo para as contas de eletricidade será subsidiado pela metade, tá, da fatura em outubro. As tarifas de gás urbano, tá, aquela que a gente usa para tomar banho e cozinhar, tá, vai ter aumentos também. Terá aumentos em todas as 4 grandes empresas em comparação com setembro, devido à redução do subsídio pela metade. Então, vou começar pela Tóquio Gás.
vai ter um aumento de 408 ienes, então o uso médio da Tokyo Gas vai ficar em 5.343 ienes, a Osaka Gas em 406 ienes, o uso médio vai ficar em 5.892 ienes, a Toho Gas vai subir 420 ienes, então vai ficar o uso médio para 6.493 ienes. Cara, o gás da Toho tá caro, hein? E a Saibu Gas vai subir 310 ienes, então o uso médio vai ficar em 6.181 ienes. Então já dá para você ter uma ideia aqui. Luz e gás vai subir a partir de outubro. Então procure segurar a sua onda aí daqui para frente. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que houve um aumento de desemprego no Japão. Tá? Eu não sei se as pessoas viram. Eu estou pensando se eu vou trazer essa matéria para o canal, porque essa matéria ela é um pouco polêmica. Tá? Mas o que saiu? Uma empresa de pesquisa privada, ela soltou que de um ano, questão de um ano, houve número de falências no Japão, aumentaram os números de falências no Japão em 40%. É muita coisa. Em um ano. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. E você vê que o governo japonês, de acordo com o último relatório, quem acompanha o canal deve ter visto, ele arruma um monte de desculpa, mas ele só não arruma desculpa para as coisas que ele próprio faz. Se ele tivesse intervido no mercado de câmbio, por exemplo, para tentar dar uma estabilizada no iene de alguma forma, a coisa poderia estar um pouco mais tranquila. Mas você vê que não, você vê que o iene está chegando a 147. Daqui a pouco, se ele romper a primeira metade do 147, ele vai chegar a 148. Fácil. Ele está chegando a primeira metade do 147, ele barra ali. Se ele romper a segunda metade, aí ele explode para 148. Só que nisso, vai trazendo transtornos. Por mais que o governo japonês, nós estamos ganhando muito. Sim, vocês estão ganhando muito, mas o povo está se lascando com isso. As empresas estão se lascando também, as pequenas e médias empresas não estão aguentando. Eu não sei se vocês chegaram a ver também. O governo ele tinha um empréstimo para as empresas, que o nome do empréstimo era 00. Por que 00? Porque era um empréstimo que as empresas, as pequenas e médias empresas poderiam fazer, e elas não tinham, como é que fala assim, não precisavam dar carta de garantia, né? E da mesma forma que a empresa não tinha garantias para poder pagar o governo. Muitas dessas empresas faliram. Então já sabe o que vai acontecer. O governo não vai receber essa grana de volta. E aí? Então você vê que o governo está tentando arrancar dinheiro de alguma forma. Por quê? Para tentar cobrir o arrombo das nhaques que ele está fazendo. Mas vamos lá, a gasolina. Tá? Vou começar aqui com as palavras do próprio tio Kishida. Se você entender Nihongo, vai sacar do que eu estou falando. Olha só. ガソリン等の新しい激変緩和措置につきまして、ここにありますように9月7日から実行をいたします。発動いたします。10月中にはリッター175円程度の水準を実現したいと思っています。 Então, se você entendeu, tá, o que ele falou, já deu para ter uma noção. Então, o que é a ideia? A gasolina no Japão está subindo direto. Tá? Então, o governo vai começar a subsidiar a gasolina quando ele ultrapassar os 185 ienes. Só que vai ter uma porcentagem também, tá, de subsídio, para o governo tentar manter essa gasolina o mais alto possível. Então já deu para você sacar por A mais B, porque o governo ganha com impostos em cima. Então aquela velha história, quanto mais carros circularem, mais gasolina eles vão ter a pessoa vai ter que comprar. Então já deu para você sacar, né, por A mais B. Além disso, o primeiro-ministro Kishida disse, em primeiro lugar gostaria de tomar essas medidas até o final do ano. Então já sabe que por enquanto a ideia é até dezembro só. Eu gostaria de considerar com flexibilidade as medidas necessárias, prestando atenção às tendências dos preços internacionais de energia. Isso porque eles falaram, né, no caso, o governo Kishida falou que eles iriam tirar o subsídio porque o preço do petróleo estava caindo.
Aí foi lá a Arábia Saudita, porque o Kishida foi lá tentar babar o ovo dos árabes lá, tempos atrás. Ele foi lá, tentou dar uma babada de ovo nos caras, mas não conseguiu. Tá? Tanto que depois que o Kishida ele falou que ele ia cortar o subsídio, tá? Porque o preço da gasolina estava caindo, os árabes eles pararam, né? Como é que se fala assim? Eles tiraram um tempo e falaram assim, nós vamos diminuir o bombeamento de petróleo. O que aconteceu? Puf, subiu. Por isso que eu falo que o governo Kishida ele não tem certos planejamentos, ele não tem, como é que se fala assim, aquele plano A, plano B, plano C. Ele não tem aquela gestão de risco. Falta muito gestão de risco no governo Kishida. Ele faz as coisas assim, muito a toque de caixa, pelo que já deu a entender, e depois ele sai arrumando desculpa para tudo. Só que ele nunca coloca desculpa para ele. Só para vocês terem uma ideia, com o Kishida, ontem ele apareceu o Kishida comendo sashimi de linguado que se diz de Fukushima, para falar que o peixe é seguro. Se diz. Mas agora é uma loteria esse negócio como é que se fala assim, de peixe estar infectado ou não. Eu quero ver ele comer um peixe daqui 2, 3 anos. Que na hora que começar a saturar o mar com trítio. Aquela região ali. Porque nem todo trítio vai ser escoado para longe. Alguma coisa vai sedimentar no fundo do mar. E aquilo ali é radioativo. Uma hora aquela radioatividade vai subir. E aí? Tá. Mas, vida que se segue. Agora vamos aqui para a ideia do subsídio do combustível aqui do Japão. As medidas governamentais do alívio, né, por causa assim, para diminuição do preço dos combustíveis, terão início de 7 de setembro. Era quando o governo ia finalizar como é que se diz? O corte do subsídio. Mas é aquela ideia também. O governo, no caso assim, o partido da oposição foi lá e caiu matando em cima do governo. Igual na parte da luz e gás. Terá início em 7 de setembro. Isso aí subsidiarão uma parte do excesso do preço, né, da gasolina. Especificamente no caso da gasolina normal, tá, a taxa de subsídio muda dependendo se o preço de varejo fica em 168 ienes a 185 ienes por litro e quando isso exceder os 185 ienes. Então a média que eles vão tentar manter do combustível no Japão daqui para frente vai ser 185 ienes por litro. Tá. Então, subiu disso, o governo já vai começar a subsidiar. Abaixo disso, o governo não vai subsidiar. Então, não espere gasolina barata no Japão daqui para frente. Tá. Então, é aquela velha história. Quem puder já ir trocando seu carro para um carro híbrido, quem tiver condições, claro. Igual eu não tenho, então, como é que você diz? Não posso trocar para um híbrido. Então eu vou ficar no meu Kei de Dosha, no meu plaquinha amarelo, que o consumo, como é que se fala assim, o gasto é um pouco menor. Mas tome cuidado. Tá? Mas continuando. Desse valor, a parcela superior a 185 ienes será integralmente subsidiada de setembro a dezembro. Então essa ideia, por enquanto inicial, vai até dezembro só. É pouco tempo. Por isso que eu falo para as pessoas, vão tomando cuidado com a sua parte financeira aí, porque você vê que na metade do primeiro semestre é a época que só vem conta. Então se a pessoa se endividou muito com as festas de final de ano, ela se lasca de verde e amarelo. Mas vamos lá. Por outro lado, a parcela de subsídio, né, no caso assim, a parcela entre 168 ienes a 185 ienes vai ficar o seguinte: 30% desse valor será subsidiado em setembro e 60% desse valor será subsidiado em outubro a dezembro. Com essas medidas, o governo espera que o preço da gasolina, que atingiu uma máxima histórica, então já deu para você ter uma ideia que o aumento da gasolina chegou numa máxima histórica, seja suprimido para um nível de cerca de 175 ienes até final de outubro. Então, dá para você ter uma ideia que eles vão tentar manter essa gasolina a 185 na hora que cair, tá? Depois com os subsídios, manter a 175. Então você vê que não vai ser uma gasolina barata. Além disso, o que diz respeito às medidas de redução de encargos de eletricidade e gás, tá? No valor de subsídio que será aplicado a partir de setembro, será, porque era para terminar em setembro, tá?
será estendida até dezembro. Então, essa parte da energia, no caso, luz elétrica e gás, vai ser estendida até dezembro. Mas você viu que no início da matéria, ali eu já falei que ia cair pela metade. É o que vai ser falado agora. Tá? Por isso que eu já falei que eu ia trazer todas as atualizações em relação aos aumentos de luz, gás e gasolina aqui do Japão. Bem completo já para você ficar bem ciente da situação. Tá? Para as contas de eletricidade, continuaremos a fornecer subsídios de 3,5 ienes por kWh para as famílias, tá? E de 1,8 ienes para as empresas. Você vê que, mesmo para as empresas, você vê que teve empresa que não aguentou. Tá? Mas, continuando. Por outro lado, o gás urbano continuará a ser subsidiado em 15 ienes por metro cúbico para as famílias e empresas com pequenos volumes de contratos anuais. Então você vê que esse subsídio de 15 ienes não é para todo mundo também. Então já dá para você sacar por A mais B como é que vai ficar a situação daqui para frente até dezembro. Gasolina alta e aumento na luz e gás. Se você levar em conta, igual por exemplo no caso de Okinawa, foi a empresa que mais subiu, 1.024 ienes, com o governo subsidiando 50%, você já imaginou se o governo tirasse esse aumento? Para eles teriam um aumento de 2.000 ienes para Okinawa. É muita coisa. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Que nenhuma das jurisdições das 10 grandes empresas de energia elétrica, quando o governo tirar 100% do subsídio, não vai ter um aumento a menos de 1.000 ienes. Porque uma média está sendo 700 ienes, 700 ienes, 700 ienes, 600 ienes, 900 ienes, 600, 700, 800, 1.000 ienes. Então você vê que nenhuma, depois que o governo tirar totalmente o subsídio, vai ter um aumento abaixo dos 1.000 ienes. Isso vai dar um arrombo, porque isso é uso médio, porque é mais aquela velha história. Quanto mais a pessoa usar a eletricidade, mais ela vai gastar. Da mesma forma, o gás. Só que o gás, como está numa base, numa média de 400 ienes, depois que o governo tirar o subsídio, vai para 800 ienes. Uma média, 800 a 900 ienes, dependendo, tá, da empresa. 900 não vai chegar, mas igual no caso da Torrogás, que subsídio pela metade, 420 ienes, vai subir para 840 ienes, depois que o governo tirar totalmente o subsídio. É um aumento caro? É um aumento caro, se você parar para ver. Principalmente final de ano, que vai estar um frio lascado, e muita gente acaba tomando banho de ofurô, para poder esquentar o corpo, etc. E aí? Tá? Ou famílias que têm grande número de pessoas dentro da casa. Pô, vai ser um arrombo no orçamento dessas famílias, vocês não fazem ideia. Eu tenho dó do meu vizinho aqui. Quem já viu, quem já acompanha o canal deve se lembrar. Meu vizinho tem 5 filhos. 5 pequenos. Tá, você vê que eu tô lançando os vídeos nos horários meio assim atrapalhados, porque é o horário que eles estão fazendo silêncio. Aí para eu poder gravar. Mas nem sempre eu consigo silêncio o dia inteiro. Então, como é que você diz assim, eu tenho que gravar com eles fazendo barulho mesmo, né? Mas é criança, como é que se fala assim, mais 5. Isso fora pai e mãe. Então são 7 dentro do ampato. E aí? Tá? Então já dá para você ter uma ideia que dependendo da situação, dependendo da família, vai dar uma carga. Vai. Tá? Então, para você que mora aqui no Japão, ou pretende vir para o Japão daqui para frente, toma cuidado com os seus gastos. Tá? Porque a coisa não está com um cara que vai melhorar, muito pelo contrário. Tá? Porque se continuar subindo o dólar, do jeito que está subindo, você vê que as commodities que o Japão compra é a base de dólar. E as commodities que eu estou falando é a parte de comida. Não falo nem do ferro e outras coisas, né? A ferro, alumínio para poder, como é que se fala assim, fazer material para os carros e etc. Estou falando só de comida e é a base de dólar. Então, quanto mais alto o dólar tiver no Japão, mais caro o Japão vai pagar. E aí? O governo Kishida está ligando para isso? Não. O negócio é só a arrecadação dele. Por isso que eu falo para você, se você não tomar conta de você daqui para frente e não olhar só a parte financeira, seja investimentos ou, como é que se fala assim, economia ou alguma coisa,
tu vai sentir a corda no pescoço, nem que seja aos poucos. E quando vê a água bater na bunda, é meio complicado. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa daqui para frente não está com tendência de melhora. Muito pelo contrário. Se juntar o aumento no desemprego, tá, do Japão que teve, com esses aumentos de luz e gás e combustível que vai ter, você já sabe que é uma fórmula meio que explosiva. Eu não preciso parar para sentar aqui e explicar para você motivo, tintim por tintim, porque isso aqui é uma fórmula explosiva. Então, toma cuidado, tá? Daqui para frente. Vamos ver como é que vai ficar depois no primeiro semestre do ano que vem. Mas, por enquanto, a situação não está legal. Tá? Quem avisa, amigo, e eu quero teu bem. Por isso que eu estou trazendo isso aqui da forma mais completa possível, já para você ter uma ideia no panorama geral de como está o Japão. Para você evitar de ficar vendo falácias que falam por aí que o Japão está crescendo, que o Japão está legal, que o Japão está bonito, que o Japão está isso, o Japão está aquilo. Coisa que não está. Por isso que o canal não cresce, cansa de falar. O canal não está crescendo porque eu venho aqui e falo umas verdades meio que, como é que se fala assim, inconvenientes. Mas é a vida, está acontecendo, está aí. Até as próprias palavras do tio Kishida. Mas vamos ficando por aqui. Maido!